Olá, galera. Depois de vocês terem observado o vídeo que falava sobre a questão da agricultura familiar, nós podemos ver que ainda vai demorar um pouco termos um avanço significativo na questão da mudança no campo, né, da agricultura no campo. Como vocês podem observar é que a coisa trabalha em passos lentos. Esses passos lentos são muito preocupantes porque será que até quando nós vamos ter uma definição de agricultura, de responsabilidade? Então, o campo hoje, ele em si ele vai passar por várias disputas. Então, nós temos hoje um problema muito grande que é a questão dos índios. Os índios, a questão das terras, né, como eu falei lá no módulo 7, quem lembra aí, você pode lembrar que no módulo 7 nós conversamos sobre a invasão de terras indígenas. Essa invasão de terras indígenas é muito preocupante, porque a tendência hoje do grande agricultor, do grande fazendeiro é ter mais terras. A tendência dele é buscar mais terras. Então, aquele cara que tinha um pouquinho de terra, ele vai começar a precisar mais. Precisa de mais, precisa de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, e mais, e mais, e mais. E isso vai chegar uma hora que o agricultor daquela família, da agricultura familiar, ele vai começar a ser sufocado. Em alguns casos, hoje temos alguns casos de polícia que demonstram o seguinte: o grande agricultor ele foi lá e invadiu a terra do pequeno agricultor. E aí, o que fazer? Então, essa é uma tendência. Então, o meio rural hoje, ele passa por várias transformações. Então, nós temos no campo hoje os chamados movimentos sociais. O que seria um movimento social? O movimento social seria exatamente isso. O que são movimentos sociais? Você entende, certamente você na aula de sociologia você vai ver que os movimentos sociais têm uma função muito interessante. Vejamos aqui. Movimentos sociais são mobilizações coletivas, ações de caráter contestador no campo das relações sociais, almejamento e transformação ou preservação da ordem estabelecida. Então, hoje nós temos aí vários movimentos sociais. Qual é a intenção dos movimentos sociais no campo? É evitar a desigualdade em si, a maldade, a violência entre elas. Só lembrar que já tivemos o Estatuto do Agricultor, o Estatuto do Produtor. Então, todos aqui nós tivemos lá aquelas Estatuto da divisão de terras. Então, a ideia no Brasil, desde que lá você viu que em 1964 o governo militar tentou fazer uma divisão de terras, desde esse período aí, o Brasil ele passa por essa modificação, tentando se estabilizar o quê? A modificação de terras, ou seja, a distribuição de terras, tentando copiar o modelo de Napoleão Bonaparte, que tentou a chamada reforma agrária. Será que a reforma agrária no Brasil aconteceu? Sim ou não? Claro que não, ainda não. Ainda estamos em passos lentos. Por quê? Se você olhar, voltando àquele assunto, se você olhar a dimensão das nossas terras que nós temos por aí, elas são muito longas, pouca terra são muitas terras na mão de poucas pessoas. Isso é a ideia, né? Tivemos aqui um dos movimentos sociais que luta pela igualdade de terra aí, é o movimento social dos trabalhadores rurais, ou seja, o movimento sem terra, né? Qual é a função do vira e mexe? Qual é a função do sem terra? É buscar terras para as pessoas morarem. Isso é um movimento que praticamente dominou o Brasil durante a década de 90 até o último período aí. Hoje não tem assim, a gente não vê muito no espaço do noticiário brasileiro, né, que deu uma caída, mas o movimento sem terra ele tem essa função de buscar terras para as pessoas que não têm. E isso começa a ter uma cara diferente dentro do Brasil, essa questão da terra. Ou seja, o que leva um grupo a buscar terras para outras pessoas. Isso significa uma desigualdade muito grande na mão das pessoas. Aqui eu tenho uma
notícia de 1969, Folha de São Paulo de 1969, diz aqui, ó, reforma agrária já está definida, ou seja, reforma agrária foi definida assim desde 1969 até hoje. Olha o que levou a isso, olha que interessante. De 1969 a 2020, se você contabilizar, são belos anos. Será que foi feita alguma coisa? Eu me lembro que toda a eleição, né, eleição para presidente, o presidente, todo candidato, ele vinha antigamente o slogan era bem diferente. Vou propor, vou modificar, vou fazer a reforma agrária. Hoje é acabar com a violência e ter emprego, ou acabar com a corrupção. Mas o slogan dos deputados, antigamente, os candidatos, era a reforma agrária. Caiu muito em si. Então, é que negócio, o espaço rural começou a ser esquecido. Mas a reforma agrária ainda é um ponto a ser definido pelos nossos líderes, tanto no Congresso, tanto no Senado em si, e também assim pelos nossos estados e municípios. Se você olhar bem, pegar o estado do Rio de Janeiro, tem áreas muito grandes na mão de poucas pessoas. E detalhe, não estou dizendo que você pode chegar num terreno vazio e invadir. Aquele terreno tem dono. Não é isso. São terras improdutíveis, ou seja, o governo tem terras improdutíveis que são totalmente vazias. Então, poderíamos fazer muitas coisas. No momento hoje que passamos pela pandemia, tem vários terrenos do governo que poderiam servir para a construção de, como se diz, hospitais de campanha. Mas ainda a reforma agrária está em passos lentos. Assim, nós temos hoje centenas de trabalhadores rurais que lutam pela sua terra. Como eu falei para vocês, os índios estão lutando pelas suas terras, sim. Mas junto com os índios, nós temos os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais, eles brigam muito pela sua... E detalhe, não são ouvidos de vez em quando. Por que eles não são ouvidos? Porque hoje, além dessa dificuldade de não termos uma ação do governo ou uma ação total, por não ligar, nós temos hoje a chamada bancada ruralista. Bem, o que seria essa bancada ruralista? A bancada ruralista significa o quê? Na política do Brasil, a bancada ruralista, também referida pejorativamente como bancada do boi, constitui uma frente parlamentar que atua em defesa dos interesses dos proprietários rurais. Ou seja, a bancada ruralista hoje é um grupo de deputados que lutam pelos interesses deles. Eles se tornaram deputados para defender o seu próprio interesse. Como assim, Fábio? Não entendi muito bem. Pode isso? Pode. O cidadão X se candidatou, o cidadão X, que era um fazendeiro lá do, vamos dizer, do Mato Grosso do Sul, se candidatou a deputado, foi eleito e a função dele é defender as suas terras. Essa é a função da bancada ruralista. E essa bancada ruralista, ela quer o quê? Ela quer o seu interesse. Quem não quer? Por exemplo, se você pegar essa pergunta para você, você se torna um grande agricultor, um fazendeiro. Você gostaria de perder suas terras? Claro que não. Então, a bancada ruralista cada vez mais cresce dentro do Brasil, ou seja, o grupo de deputados, eles crescem cada vez mais a fim de quê? Brigar pelos seus próprios interesses. Essa é a função da bancada ruralista. Independente de tudo o que acontece dentro do cenário nacional, o Brasil hoje passa por essa questãozinha. O que fazer em relação aos possíveis problemas da invasão de terra? Temos aí, de um lado, um grupo social, ou seja, que está buscando por uma terra. De outro lado, temos um projeto chamado Reforma Agrária que está ainda a longo e rastejantes passos. E hoje nós temos a dificuldade do quê? Da bancada ruralista. Ainda temos uma grande problemática com o grupo de deputados. Então, hoje, a relação do trabalho no campo no rural brasileiro, trabalho no campo rural brasileiro,
ele é muito dificultoso, muito dificultoso. Então, a tendência é que cada vez mais tenhamos grandes dificuldades em agir e mudar o cenário. A tendência é que daqui a alguns anos nós tenhamos aí uma redução total no grupo dos pequenos fazendeiros, né? Na verdade, hoje, os pequenos fazendeiros estão perdendo muito poder em relação aos grandes poderosos do mercado nacional aí, e isso é uma tendência daqui para frente, ok? Então, vejamos, pessoal, fica para vocês fazerem o exercício da página 356, 357. Aí o que vai acontecer? Vocês vão fazer esse exercício, vão lá na plataforma, vai estar lá, e vocês vão responder e vão me mandar a resposta, ok? Somente a resposta desse exercício aí, perfeito? Então, galera, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, ok?